Pessoal, boa noite, tudo bem a todos? Com todos? Nós estávamos fazendo uma gravação, teve algum tipo de problema técnico aqui que interrompeu, mas a gente vai voltar novamente para dar continuidade, para mais uma vez aí tentarmos explanar de uma forma bem simplória o tema que a gente está tentando abordar aqui, que é referente ao estudo do Evangelho. A gente está no item 3, tá? Claro, antes de tudo, a gente coloca aqui como referência sempre a nossa casa espírita, falando um pouquinho da casa, né, a Sociedade Espírita Frei Carmelo de Aguiar, que é uma casa, a gente está enquadrada ali como uma instituição de estudos religiosos sem fins lucrativos, tá? Ali a pessoa que se dirige à casa, ela vai receber passes, evangelho, lá a gente também tem estudos evangélicos, temos tarefas sociais. Informações de tudo e qualquer relacionado a tudo e qualquer assunto, você pode encontrar aqui, né? A gente tem esse telefone de contato, a gente também tem a nossa página do Facebook e o nosso e-mail, tá? Caso vocês precisem entrar em contato. Então, toda a nossa transmissão, toda a nossa transmissão de aula, qualquer coisa relacionada ao que nós estamos fazendo dentro dessa proposta, a gente vai estar passando e promovendo o nome da nossa casa espírita. Tá? Então, boa noite a todos, né? Então, só para a gente entender a dinâmica, quando nós nos propusemos a fazer essa tarefa, foi justamente para tentar levar um pouquinho mais de conhecimento acerca daquilo que é o Evangelho, né? Na verdade, todos os livros da codificação são de suma importância. Nós optamos por fazer o estudo do Evangelho porque ele aborda a parte moral, ele aborda aquela parte na qual as lições de Jesus são explicadas, né, elas são colocadas de uma forma agrupadas, né, de uma forma que elas têm uma correlação. Então a gente sempre lembra, não necessariamente a ordem que a gente vai encontrar no Evangelho é a ordem que as mensagens chegaram para Kardec, ou a ordem necessariamente que Jesus, à época dele, passou as lições. Então a gente, sabendo disso, a gente faz um estudo bem minucioso daquilo que é o Evangelho. Então o nosso intuito é justamente esse. Hoje a gente vai estudar o item 3, da introdução ainda, que ele fala notas históricas. Depende do evangelho que você tiver, são notícias históricas, aí é indiferente. A gente já leu os 2 primeiros itens, vai ler o 3º hoje e o 4º. Uma coisa que a gente quer deixar só claro para nós quando formos acompanhar, além das lições, a gente colocou ali algumas informações complementares acerca daquilo que são as lições propriamente do Evangelho. Porque as notas históricas, para que elas servem? Elas servem para nos deixar familiarizado com algumas nomenclaturas que eram usadas à época de Jesus. Porque às vezes a gente vai ler o Evangelho ali, os capítulos, as lições, e a gente não vai compreender bem o que significa determinadas palavras, né? A gente vai ter lá palavras fariseus, essênios, escribas, entre outros, né, nazarenos. Então o intuito aqui é de nós nos familiarizarmos com esses nomes, com essas nomenclaturas. Essa é a nossa intenção. Então por isso que a gente vai estar fazendo esse estudo. Tá? Então, assim, para a gente dar continuidade, além aqui da nossa casa que nós já falamos, a gente continua falando ainda da nossa casa, né? Agora um pouquinho referente aos horários. Nossa casa aqui é uma casa que ela funciona de segunda a domingo, nós abrimos todos os dias, tá? Aqui, como a outra vez, nós vamos passar os horários, dias. Segunda você tem passes e evangelhos de manhã, à noite você também tem passes e evangelho das 19 às 20, terça das 14 às 15h30 passes e evangelho, à noite das 19 às 21 estudos evangélicos, às quartas-feiras das 19 às 20 também atendimento para dependentes, tá? Todo tipo de dependência química, dependência psíquica. Aqui a gente lembra que é atendimento espiritual, né? A gente deixa bem claro, nós estamos falando de uma casa espírita, então com certeza o atendimento ele é de cunho espiritual. Às quintas-feiras nós temos também das 14 às 15h30 passes e evangelho. À noite das 19 às 20 atendimento para depressão, atendimento específico para pessoas em situação de depressão. Também
ressaltando mais uma vez, o atendimento é de cunho espiritual. Tá? Às sextas-feiras, das 14 às 16, nós estamos nos estudos evangélicos. Aos sábados, das 15 às 17, evangelização de adultos e crianças. E de domingo, a partir das 6h30, a gente pôs 6h30, mas na verdade o pessoal chega lá umas 6 horas, 6h10, são as nossas tarefas sociais. Tudo isso aqui é tarefa social, né, gente? Mas essa de domingo, ela consiste em preparar almoço de rua, né, uma tarefa que ela existe há cerca de 10 anos, ela foi se aprimorando ao longo dos anos, ela foi melhorando, ela foi ganhando corpo, e então hoje a gente consegue realizar ali, fazer de 250 a 310, 320 marmitex, onde a gente distribui um pouco na Praça da Sé, um pouco na Lapa, além da tarefa que a gente faz de levar café da manhã na aldeia dos indígenas do Jaraguá. Tá? Então é uma tarefa que é a tarefa assim, social que a casa faz, além dos dias que nós atendemos. A gente coloca aqui que a gente aceita doações, porque qualquer tipo de doação ela é bem-vinda. Tá? A gente precisa de tudo quanto é tipo de alimento. Se você puder doar arroz, feijão, salsicha, carne, qualquer tipo de mantimento, óleo, tempero, nós precisamos também para poder fazer as marmitex. Né? Essa tarefa ela vive, na verdade, única e exclusivamente de doações. Aqui a gente está falando sobre os horários. É importante a gente frisar que nós estamos em plena pandemia, né? Eu estou falando com vocês aqui no dia 26/5 e nós estamos aqui em São Paulo, né, em alguns locais aí do nosso país, nós estamos em quarentena. Então esse momento que a gente está vivendo aqui, ele é um momento específico, um momento que ele é peculiar. Então os horários aqui, eles passam a valer, obviamente, a partir do momento que nós retornarmos, né? Atualmente a nossa casa ela só está funcionando de fato no dia de domingo. Todos os outros dias estão suspensos, né? Além de ser uma norma estadual, a Federação Espírita também ela deu essa recomendação, então não tem por que nós funcionarmos por enquanto. Tá? Mas os horários, dias de horário são esses aqui. Tá? Então, continuando aqui a nossa abordagem, a gente lembra que a gente está aqui é o Pentateuco Espírita, né, que são 5 livros da codificação, nos quais você vai ter aqui o Livro dos Espíritos, você vai ter o Livro dos Espíritos, você vai ter o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A gente lembra que o tripé da doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. Então, quando você fala de filosofia, ciência e religião, essas 3 vertentes elas vão ser abordadas nos 5 livros. Por exemplo, o primeiro livro da codificação de Kardec foi o Livro dos Espíritos. Ele vai abordar a parte filosófica, né? Filosofia, a mãe de todas as ciências, os questionamentos, dividido em 1019 perguntas que foram feitas de forma metódica ao plano espiritual e deu origem ao primeiro livro de Kardec. Em segundo, aqui você tem o Livro dos Médiuns, que já é um livro de cunho científico, porque ele trata da observação também metódica de como lidar nas tarefas mediúnicas com médiuns, com espíritos, reconhecer a linguagem dos espíritos e tudo mais. Então ele vem numa abordagem científica. Já o livro que nós estamos aqui nos dedicando com mais afinco nesse momento é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que ele vai trazer a parte moral, né? Ele aborda a parte de cunho moral por todos nós. Ou seja, são as lições de Jesus agrupadas de uma forma que elas estejam relacionadas e com a explicação. Você tem aqui o livro Céu e Inferno, que também traz a parte moral, porque ele nos relata, né, aliás, a situação dos espíritos após o desencarne, como que o espírito ele foi dependendo do procedimento que ele teve aqui na Terra, do tipo de vida que ele teve quando encarnado, como que ele se encontra no plano espiritual. Então você tem lá a situação de espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos infelizes, suicidas e tudo mais. É bem interessante, mas também de parte moral. E você tem a Gênese, né, segundo o Espiritismo, Gênese, Milagres e Predições, né, segundo o Espiritismo, que também aborda a parte científica. Então esse é o Pentateuco Espírita, né, são 5 livros da codificação, e esse especificamente é aquele que nós estamos nos dedicando com mais afinco nesse momento. Tá? Aqui a gente vai só relembrar o que nós já lemos e o que a gente tem para ler. A gente só está na introdução. Então, na primeira aula que nós tivemos, nós abordamos a parte objetivo desta obra. Qual que é o objetivo da obra?
Lemos, além disso, o prefácio, né, ou o prelúdio, depende do livro. Semana passada nós falamos sobre a autoridade da doutrina espírita. No item 3 é o que nós vamos ler hoje, notícias históricas. E em quarto, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então aqui a gente só está falando da introdução. Hoje, gente, as notícias históricas, como nós dissemos, ela é muito interessante porque ela vai nos dar a significância e o significado de algumas nomenclaturas que às vezes nós vamos encontrar no Evangelho e nós não entendemos, né? Por que está escrito aquilo, o que é aquilo. Então, tudo que for de informação complementar, você vai ver que eu coloquei em destaque, né, na tela que vocês vão ver, bem grande, informações complementares, para que nós entendamos que aquela informação ela não faz parte do livro, mas ela vem a completar aquela lição que a gente acabou de ler. Tudo bem? Então, dando início aqui, na introdução, né, como disse, notas históricas, ele começa falando assim: para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras, neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia daquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma série de incerteza. A inteligência da significação delas explica ao demais o verdadeiro sentido de certas máximas, que à primeira vista parecem singulares. Aqui a gente já para frisar que ele aqui, já não tendo para nós o mesmo sentido. Essas palavras foram com frequências mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. Então, quando a doutrina ela foi codificada, ela se preocupou em trazer à luz do nosso conhecimento as palavras que até então eram ditas, foram ditas, aliás, nos ensinamentos de Jesus, mas que muitas vezes, pela capacidade épica daqueles receptores em compreender, elas foram mal interpretadas, né? Tem muitas lições de Jesus que, se você for levar ao pé da letra ao que está escrito mesmo, você não entende. Então, o Evangelho ele veio justamente para isso. Ele veio para, além de ressaltar, nos relembrar de todas aquelas passagens dos Evangelhos, ele veio com a explicação. Então, você tem a lição em si, a frase, né, aquilo que foram relatados pelos evangelhos, e você tem, após isso, a explicação, que é justamente aquela parte que ela vem trazer o real significado. Então, essa parte, introdução das notas históricas, ele vem justamente porque, complementando aqui o que nós estamos falando, porque a inteligência da significação delas, ao demais, o verdadeiro sentido dessas máximas que à primeira vista parecem singulares. Ele veio, serve para nós entendermos as palavras e o real significado que Jesus quis dar ao usá-las nas suas lições, né, ao usar nas suas parábolas. Por exemplo, a gente começa aqui falando dos escribas. O que eram os escribas? Segundo o Evangelho, né, segundo essa introdução que a gente está lendo, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Então, esses escribas, aqui tido como secretários dos reis de Judá e certos intendentes dos exércitos judeus, eles estavam no mesmo pacote para Jesus do que os fariseus. A gente vai entender por quê, né? Por que os escribas, tendo essa função aqui de secretários dos reis de Judá, eles estavam no mesmo pacote, vamos dizer assim, na mesma linha que os fariseus. Mas o significado que traz para a gente as notas históricas é justamente esse aqui que ele está colocando. E diz ainda, né, mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés. Também passaram a seus escribas e interpretavam para o povo. Porque, à época, as leis de Moisés, os doutores da lei, eram de fato aqueles que tinham uma certa ascendência, né, em relação
ao povo menos instruído. Então, também começaram a ser chamados de escribas. Então, eles faziam causa comum com os fariseus, eles se associavam à linha de pensamento dos fariseus. Daí, Jesus envolveu-os, todos eles, ambos, tanto escribas quanto fariseus, na mesma reprovação. Aqui, como eu havia comentado, quando a gente fala de informações complementares, a gente vai complementar aquilo que o Evangelho lhe trouxe. Quem eram os escribas e qual o trabalho realizavam? Bom, os escribas aqui nessa definição: funções de escribas no egípcios, história, resumo. Na antiguidade, os escribas eram os profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Como poucas pessoas dominavam a arte de escrita, possuíam grande destaque social. Na época, não era todo mundo que era letrado, quanto mais poder dominar a escrita e passar esse conhecimento. Ainda outra definição aqui: quem eram os escribas no tempo de Jesus? Os escribas na Bíblia eram um grupo de pessoas que estudavam com muito zelo as leis de Moisés e tinham como função ensiná-las ao povo. Aí coloca entre aspas ali. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estudos do Senhor sobre Israel. Algumas definições sobre a palavra escriba. Aqui a gente já passando dos escribas, a gente vai ler um pouquinho sobre os essênios ou os esseus. A definição que nós temos aqui é a seguinte: também seita judia, fundada há cerca de 150 anos antes de Jesus, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Ensinavam amor a Deus e ao próximo, a mortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra. Punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. A gente vai ver um pouquinho mais das características dos essênios e dos esseus. É importante saber que quando você fala de seita, a seita fundada há cerca de 150 anos, porque quando foi fundada, ao mesmo modelo do cristianismo, não era a religião oficial que os judeus aceitavam. Então, ela foi fundada em um meio em que ela não pôde ter sido considerada inicialmente como religião. Então, a seita ela tem essa característica. Então, a gente vai ver o que ele fala um pouquinho mais aqui sobre os essênios. Ele cita ali os Macabeus, só para a gente lembrar. Fundada há 150 anos ao tempo dos Macabeus. Quem que eram os Macabeus? Nessa informação a gente vai ver. Os Macabeus eles fundaram a dinastia Hasmoneus, que governou de 164 a 37 a.C. Reimpuseram a religião judaica e expandiram as fronteiras de Israel e reduziram no país a influência da cultura helenística. Seu membro mais conhecido foi Judas Macabeu, assim apelidado devido à sua força e determinação. Só para nós nos familiarizarmos aqui, quando ele fala cultura helenística, era o resquício da cultura que sobrou com a divisão do império de Alexandre o Grande, Alexandre, rei da Macedônia. Quando ele morreu, o seu império foi dividido em três partes. Então, dessa divisão, essa cultura helenística, ela é aquela cultura ainda meio politeísta, aquela cultura que ela estava ainda predominando a época. Então, quando você teve o aumento ali, quando você teve essa dinastia dos Osmoneus que governou esse tempo todo, eles reimpuseram a religião judaica, ou seja, todas aquelas conquistas de Alexandre o Grande, elas foram encolhendo, daí reduzida a influência dessa cultura helenística. Já os Homeneus que ele cita aqui, quem que foram os Homeneus? Os Homeneus, em hebraico, Asmonaim, também ditos Asmoneanos ou Asmonianos, eram os membros da dinastia governante durante o reino de Asmoneu, que em Israel ele durou ali de 140 a 37. A gente vai ver que é praticamente o mesmo tempo, porque essas aqui, elas tiveram origem aqui. Então, é um estado judaico-religioso independente situado de Israel, na terra de Israel. A gente gosta de deixar claro que uma coisa é você falar da terra de Israel, outra coisa é o estado de Israel, A gente sabe que a terra de Israel é muito antiga,
bem ali do tempo, milhares de anos antes de Jesus, o povo de Israel. Agora o Estado de Israel, não, o Estado de Israel é outra coisa. Foi fundado ali pela ONU em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para que os judeus tivessem para onde voltar. Então aqui você tem dentro desse reino do Asmoneus, aqui como que era feita essa divisão. Esse mapa aqui, ele cita ali algumas cidades, algumas províncias. Você tem Cesareia, Apolônia, Jaffa, entre outras, né? Então é um mapa que ele é próximo à época onde você tinha essa dinastia dos Ramoneus. Continuando ainda sobre os essênios ou os esseus, tá? Aqui é o que diz justamente nessas notas históricas: contrários aos saduceus sensuais que negavam a mortalidade, aos fariseus de rígidas práticas exteriores de virtudes apenas aparentes, nunca os essênios tomaram parte das querelas que tornaram antagonistas aquelas duas outras seitas. Que outras seitas? Ele está falando aqui dos fariseus e dos fariseus e dos saduceus. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos, e os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas por nada prova que lhes houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Então, os essênios, eles as características dele, né, o contrário do que a gente vai ler aí dos saduceus e mesmo dos fariseus, que tinham práticas exteriores muito acentuadas, os essênios tomaram parte nas querelas, ou seja, nas diferenças que tornaram antagonistas aquelas outras duas seitas. Jesus, ele, em suas passagens, ele cita muito saduceus, fariseus, outros pequenos grupos devido às suas práticas. Então aqui, pelo gênero de vida que levaram, eles assemelhavam muito mais aos primeiros cristãos. E os princípios da moral que professavam induziram as pessoas a supor que Jesus, ou seja, que Jesus ele era um essênio ou um esseu. Mas na verdade, aqui, como ele cita, é certo que ele conheceu, logicamente, esse segmento, mas nada que lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Ou seja, Jesus, ele comprovadamente não tinha nada de esseu ou essênio, o que ele está resumindo aqui para nós. Aqui a gente já vai passar a falar sobre os fariseus, que vem do hebreu parush, que significa divisão ou separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía, entre os doutores, assim de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, destacando-se uma das outras, como só de acontecer. Então ele diz aqui, ele vai dar essa explicação aqui bem interessante, informações complementares, a gente vai entender bem. Os fariseus eram integrantes de um partido formado entre os judeus cuja atuação é destacada no Novo Testamento, especialmente pela grande oposição ao ministério de Jesus Cristo. Os fariseus representavam um dos três principais grupos entre os judeus, ao lado dos saduceus e dos essênios. O que Jesus falou a respeito dos fariseus? Jesus retrata os fariseus como atentos com o que é visível, a observância ritual de minúcias, e que os faz parecer justos e virtuosos por fora, sem preocupações com o que é interno. Olha que interessante, várias passagens Jesus já falou. Inclusive tem uma passagem que ele fala dos fariseus que eles se preocupam muito com o que entra pela boca, não se preocupa com o que sai. Se eu não me engano, ele está falando dos fariseus. Aqui ainda sobre os fariseus do hebraico, o nome é dado a um grupo de judeus devotos ao Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, surgidos no século II a.C.,
opositores dos saduceus criam uma lei oral em conjunto com a lei escrita e foram os criadores da instituição da sinagoga. A gente vai já falar um pouquinho mais sobre a sinagoga. Então, algumas informações complementares acerca do que o Evangelho traz. O Evangelho ele traz essas informações, né? Tradição constituída, grande importante da teologia dos judeus, consistia numa compilação de interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras e tornadas artigos de dogma, ou seja, eles pegavam aqueles, como em todos os tempos, né, gente, a gente entender que o homem, ele pega a palavra que ela é característica de cada época, ou seja, Moisés recebeu ali a palavra para colocar no decálogo. O decálogo ele teve lá um linguajar mais severo, um linguajar apropriado ao seu tempo, e ao longo do tempo ele foi também, ele fundamentou ali mais de 600 leis civis em cima da sua autoridade, né, como se fosse de autoridade divina, mas todas elas característica à necessidade do povo da época. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Quando Jesus veio, ele trouxe um linguajar que era possível para as pessoas da época captarem, as pessoas da época entenderem e compreenderem. E em todos os tempos é assim, nós não vamos nunca entender as coisas exatamente. E claro, com a característica da terra, esses ensinamentos, essas palavras, muitas vezes elas são deturpadas ao longo do tempo, assim aconteceu com o cristianismo também. Então é interessante que nós estudemos o significado das palavras, como propõe aqui as notas históricas, para que a gente possa fundamentar mais as nossas ideias, fundamentar mais os nossos argumentos e enriquecer o nosso conhecimento acerca daquele que é o caminho, verdade e vida, né? A gente está falando do Evangelho, que nós usamos como livro de referência. Ainda sobre os fariseus, entre essas seitas, a mais influente era dos fariseus, né, que entre essas seitas, só para a gente saber a continuidade, né, daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, destacando-se uma das outras como só ia acontecer. Então a gente vai ver, entre essas seitas, a mais influente era dos fariseus, que teve por chefe Hilel, ou Helil, deve-se ler, o Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célere, onde se ensinava que só se devia depositar a fé nas Escrituras. Sua origem remonta de 180 a 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente sob Hírcano, que era o soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Este último, né, o Alexandre, porém, lhes conferiu honras e restituiu os bens. A quem? Aos judeus. De sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém no ano de 70 da era cristã, época em que lhes apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. Então, aqui a gente tem os chefes, os influentes que a gente vai ver. Aqui a gente vai entender que a origem remonta ali de 180 a 200 anos antes de Jesus, e dentro dessas informações complementares, quem que foi Hilel? Hilel era babilônico de nascimento, de acordo com uma tradição posterior, pertencia à família de Davi, ambos tinham 120 anos de idade. Sobre Hilel ainda, com a idade de 40 anos, Hilel foi para a Palestina. 40 anos ele passou em estudo na Palestina, né? E o último terço da sua vida ele passou como chefe espiritual de Israel, ou seja, ele, de acordo com a tradição, de acordo com os escritos, ele teve 120 anos. Então, olha a divisão da vida dele, 40 anos de idade, com 40 anos de idade ele foi para a Palestina, passou lá mais 40 estudando, e os últimos 40 anos da sua vida como líder espiritual. João Hircano, em hebraico, Johan Hircanus, ele viveu ali governou, né? Na verdade, ele viveu de 175 a 104, 71 anos, né? Ele foi sumo sacerdote, membro da dinastia dos Ramoneus, que a gente já leu sobre eles, que governou a Judéia entre 135 e 104, ou seja, ele viveu entre 175 e 104 e governou lá entre 135 e 104 a.C. Já Aristóbulo, que é citado ali também no slide anterior, ele viveu de 100 a 49 a.C. e foi um rei da dinastia dos Asmoneus também e sumo sacerdote dos judeus. Ele era filho de Alexandre, Janel e Salomé Alexandra, ou Alexandra.
Já Alexandre e Sábinas não tem nada a ver com Alexandre Magno, Alexandre o Grande, tá? Isso aqui é outro Alexandre. Ele viveu, nasceu na Antioquia em 123 a.C. e foi um rei da Síria, na época em que o Império Seleucida estava sendo partilhado entre seus vizinhos. Os sírios o chamavam de Sábinas, porque ele havia sido comprado por Ptolomeu, comprado, aliás, por Ptolomeu Fiscão para ajudar Ptolomeu. Ele seria supostamente um filho de Alexandre Balas. Então, aqui algumas características desses aqui que são citados aqui como fariseus, né, que foram ali muitas vezes subjugados pelo Hircano, posteriormente pelo Aristóbulo e por fim pelo Alexandre. Apesar de Alexandre ter restituído muitos direitos dos fariseus, eles duraram até o ano 70 da era cristã. Tá? Ainda aqui sobre os fariseus, tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheio de um zelo ardente, de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção. Ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras exerciam grande influência sobre o povo e cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí serem muito poderosos em Jerusalém. Então olha como que o Evangelho está caracterizando aqui os fariseus, né? Eles tomavam parte nas controvérsias religiosas, eles eram cumpridores das práticas exteriores e de culto das cerimônias, cheios de zelo, proselitismo, ou seja, queriam sempre agregar pessoas, inimigos dos inovadores, ou seja, aqueles que eram inovadores eram revolucionários, tanto que Jesus afetou diretamente o interesse deles, né? Afetavam grande severidade aos princípios, mas sob a aparência de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, eram muito orgulhosos acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Que, como fala, eles tinham a religião mais como meio de chegar ao fim do que como objeto de fé sincera. Olha como que o Evangelho, segundo o Espiritismo, na sua parte de introdução, item 3, ele fala dos fariseus. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, ganhavam grande influência sobre o povo, né, cujos olhos passavam por até homens santos. Por isso que eles eram muito poderosos. E a gente lembra, nesse interim, que, aqui só abrindo um parêntese em relação à nossa proposta, os fariseus eles foram um dos maiores incentivadores monetários, por assim dizer, do povo, quando Jesus estava para ser crucificado, para ser julgado por Pôncio Pilatos, né? Os fariseus, devido à abastança que eles tinham, eles fizeram realmente uma oferta ali para que Jesus fosse o escolhido, né? O Pôncio Pilatos até propôs ali libertar um dos ladrões, colocou Barrabás do lado dele, mas não. Pelo fomento dos fariseus, em grande parte, a população clamou por Jesus, fazendo com que Pôncio Pilatos fizesse aquela famosa cena de lavar as mãos, porque ele mesmo não via crime nenhum em Jesus, porém, pelo clamor daquela população que estava sendo fomentada em grande parte pelos fariseus, o que os fariseus faziam? Davam dinheiro mesmo, jogavam as moedas para que gritasse ali que Jesus fosse a bola da vez. Então, só para a gente entender que eles tiveram um papel preponderante. Por que isso? Porque Jesus, dentro da sua concepção, dentro da sua pregação, ele pregava, entre outras coisas, o desprendimento dos bens terrenos, né? Entre outras virtudes, que ia de encontro aos preceitos e interesses dos judeus, mais especificamente dos fariseus. Tá? Só para a gente abrir esse parênteses para a gente dar continuidade aqui com os nossos estudos. Ainda sobre os fariseus, né? O que ele fala ainda? Que acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma,
que na lei preferia o espírito que vivifica a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Essa razão porque se ligaram os príncipes dos sacerdotes para mutilar contra ele e o povo e eliminá-lo. Então, Jesus, ele sendo um grande conhecedor ali do Espírito encarnado na Terra, ele fazia essa leitura de longe, né, de todos, e com os fariseus não era diferente. Então, o que Jesus ele falava? O que importa é a letra, o que importa é o espírito, não é a letra. Então ele prezava sobretudo a simplicidade e a qualidade da alma. Já os fariseus não, os fariseus, como a gente viu, eles viviam muito de aparência. Então, eles, de fato, eles foram um dos incentivadores, né, para que Jesus ele passasse ali na mão, para que ele chegasse, aliás, à mão de Pôncio Pilatos, depois de ter passado por Herodes, para que ele pudesse ser crucificado, porque achavam os judeus, né, mais explicitamente na figura dos fariseus, que matando o homem matava-se o quê? A ideia, né? Vamos acabar com esse cristianismo, acabar com esse Cristo, aliás, que o cristianismo veio depois de Cristo. Então, vamos acabar com o Cristo. Acabando com a figura do Cristo, acabava com as ideias. Infelizmente, para eles não foi bem assim. Tá? Só para nós entendermos o papel dos fariseus e quem que eles eram. Aqui a gente já está chegando nos nazarenos, né? Aqui os nazarenos, o que o Evangelho fala? Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto, ou perpétuo ou temporário, de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade e a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava a prática do moisaísmo com os dogmas cristãos, seita essa que desapareceu no quarto século. Então aqui a gente entende, de acordo com o que é explicado aqui pelo item 3, notas históricas, que o nome dado na antiga lei aos judeus que faziam um voto perpétuo temporário. Falam ainda que eles se comprometiam à castidade, abster-se de bebida, entre outras coisas. E esse nome depois foi dado também aos primeiros cristãos. A gente vai entender por quê que a gente colocou esse slide, informações complementares, justamente para isso. Uma pergunta que se faz, né? Uma pergunta que seria interessante nós fazermos. Por que Jesus era conhecido como de Nazaré se havia nascido em Belém? Jesus de Nazaré. A princípio, por que será? Ele nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, mas ele é conhecido como Nazaré. A resposta é, na época de Jesus Cristo não existiam sobrenomes. Então, para se referir a alguém, era comum dizer a cidade onde a pessoa tinha nascido e vivido, ou quem era o pai. Nos evangelhos, Jesus era chamado de Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, Jesus filho do carpinteiro, ou Jesus filho de José. Ou seja, José, pai de Jesus, ele sim havia nascido em Nazaré. Então Jesus ele ficou conhecido como filho do carpinteiro. Então ele ficou conhecido como filho de Nazaré, mesmo não tendo nascido na cidade de Nazaré. Tá? Interessante até que aqui a gente colocou esse mapinha que ficava de Nazaré aqui, se vocês forem observar, de Nazaré até Belém, havia uma distância ali de 103 quilômetros. Então não era tão pertinho, ainda mais nos padrões daquela época. Mas ele ficou conhecido como Nazareno justamente por ter nascido em Belém e seu pai ser de Nazaré. E depois os primeiros cristãos também, como ficaram conhecidos como nazarenos. E quem que eram esses aqui que ele cita aqui, voltando esse slide, só para a gente entender. Do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotava certos princípios. Quem que eram esses ebionitas? Os ebionitas foram uma seita cristã também, que acreditavam que Jesus era o Messias, mas não era divino. Eles insistiam na necessidade de seguir os ritos e leis judaicas, que eles interpretavam agora à luz dos ensinamentos de Jesus, utilizando apenas este evangelho judaico-cristão. Olha que interessante aqui, né, gente? Aqui você pega essa linha ideológica aqui da época, na verdade, uma seita que acreditava que Jesus, ele sim, era o Messias, tão aguardado, mas ele não era divino.
Então, eles insistiam nos ritos de lei judaicos, ou seja, eles estavam ainda naquela transição, né? Interpretavam à luz as leis judaicas, agora à luz dos ensinamentos de Jesus, utilizando apenas o evangelho judaico-cristão. Então, se a gente for parar para perceber, para reparar o seguinte, né? Isso é muito normal. Dentro de uma transição, quando o cristianismo ele veio se estabelecer, aliás, a ideia de Cristo ela começou a ser propagada, ela não atingiu todos da mesma forma, todos ao mesmo tempo. Não foram todos que entenderam, todos que deixaram de seguir a religião tal para passar a seguir o cristianismo. Não, existe uma transição, porque essa transição ela se dá de forma que ela vai atingindo gradualmente cada um a um tempo. Se nós transportarmos essa situação para hoje, nós vamos ver que é a mesma coisa. Hoje você tem, falando de espiritismo, dentro do espiritismo nós temos ali até algumas divergências. Isso aí, inclusive, a gente já abordou na autoridade moral da doutrina espírita da outra aula. Mas, quando a gente tem essa divergência, hoje a gente recorre ao quê? Aos livros. Por isso que Kardec deixou o Pentateuco espírita, justamente para dar essa segurança, para que, se porventura houvesse esse conflito de ideias ou algum ponto de vista divergente, nós recorremos aos livros. Coisa absolutamente normal, até pelo fato também da doutrina espírita não ter sido personificada em ninguém, em nenhum povo, em nenhuma classe social, em nenhum espaço geográfico. Os espíritos, quando passaram a dar as mensagens, os médiuns apareceram em todos os lugares do mundo. Então essa transição que ele cita ali, aquela época, é normal porque é uma coisa nova. Então nos casos, esses ebionitas, eles estavam ainda acreditando, né, naquele conceito, já acreditando no Messias, na figura de Jesus, mas não que ele era divino. Então eles fizeram essa mescla entre o evangelho cristão judaico. Interessante a gente observar que não tem nada de diferente daquilo que acontece hoje, né? Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, tá? Os portageiros. Quem que eram os portageiros, gente? Portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Como se fosse mais ou menos o pessoal que trabalhava na alfândega. Ele fala aqui, suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral. Essa é a razão porque no Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano ao lado da expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente má, de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. A gente já vai ver o que faziam os publicanos, mas esse termo portageiro, assim, se ele for levado ao pé da letra, é nada mais do que pessoas que faziam controle, né, dessas cobrança aí dos direitos, porque é como se fosse um pedágio, vamos dizer assim, e a função deles era mais ou menos esses, como empregados de alfândega ou recebedores. Então, dentro desse contexto, a gente vai ver por que eles compartilhavam da repulsa que a maioria dos judeus tinham de quem? Dos publicanos também, porque os portageiros faziam uma função de cobrança, e a gente vai ler aqui na frente que os publicanos faziam a mesma coisa. Então, eles compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos. Então, por isso que essa razão que no Evangelho ele se depara frequentemente com a palavra publicano ao lado da expressão gente de má vida, que no caso eram esses portageiros, que faziam essas cobranças indevidas e eram rechaçados de fato pelos judeus. Então aqui, aí a gente vai entender quem que eram os publicanos, tá? Os publicanos, a definição que ele dá, eram assim chamados na antiga Roma os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesmo, quer nas outras partes do império. Era como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França e que existem em algumas regiões. Os riscos que estavam sujeitos faziam que os olhos fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, de parte de alguns,
eram fruto de exações e de lucros escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e os agentes subalternos. Hoje esse termo se emprega no sentido pejorativo para designar os financistas e agentes pouco escrupulosos de negócios. Disse por vezes ávido como publicano, rico como publicano, com referência a riquezas de mau quilate. Então aqui a gente entende que esses agentes romanos, né, os publicanos, assim que era chamado na antiga Roma, eles eram incumbidos de cobranças de impostos, de renda de toda espécie. Eram os famosos cobradores, né, gente? Quem que era o cobrador? Era o publicano. Então, por isso que aqui, nesse outro slide, os portageiros, por serem cobradores da entrada dos direitos da entrada nas cidades, eles também eram associados aos publicanos. Por quê? Por conta dos judeus. Porque a gente tem que lembrar, aqui para nós lembrarmos, a gente está falando da época ali de Jesus, a gente está falando ali da época da Judéia, das cidades correspondentes, próximas. A gente tem que lembrar que todas essas cidades, à época da passagem de Jesus, e durante muitos e muitos anos antes e muitos anos depois, elas eram o quê? Eram cidades que estavam sob o domínio de Roma. A gente lembra que Roma foi um império que durou aí cerca de 1000 anos, ela caiu só em 476 da era cristã, e esses domínios romanos, eles faziam com que os cobradores, Roma ele tinha que exercer um domínio. A gente vai fazer uma analogia, a mesma coisa que Portugal fazia aqui no Brasil, com toda a exploração da riqueza, né, com toda a exploração daqueles bens que nós produzíamos. O beneficiário primeiro, logicamente, era a metrópole, no caso de Portugal. Naquela época, a mesma forma. Roma, ela tinha que se aproveitar 100% de tudo aquilo que poderia. Então, como era uma forma de controle eficaz? Impondo taxas, impondo tributos, e os publicanos eram as pessoas responsáveis por fazer essa cobrança. Então, junto com os portageiros, eles tinham essa antipatia por parte dos próprios judeus. Então, eles não eram judeus, né? Eles eram pessoas incumbidas pelo Império Romano de fazer a cobrança. Então, eles tinham até sofriam, né, um antagonismo por parte dos judeus. A gente vai dar essa explicação aqui na frente, que ele fala ainda sobre os publicanos, né? De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerada contrária à lei. A lei ela não permitia essa instituição desse tributo por parte do estrangeiro. Entre eles faziam bem o que eles queriam, mas por parte do estrangeiro era contra a lei. Então, por isso que tinha muitas coisas escusas, muitos acordos. Constituiu-se mesmo um partido poderoso e cuja frente se pôs um certo Judá apelidado de Gaulonita, tendo por princípio o não pagamento de imposto. Os judeus, pois, abominavam a este, no caso, o pagamento de imposto, e como consequência a todos que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a versão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, assim como os que elas mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Então, aqui a gente vai dar destaque para o seguinte: quando você fala dessa dominação romana, Roma ela teve que fazer vários acordos quando no domínio de determinadas cidades, né, de suas colônias. Por quê? Porque a massa popular era muito grande e tinha as lideranças regionais, tinha aquelas lideranças ali que os judeus eles estavam ali na linha de frente. Então, o que Roma teve que fazer? Roma teve que fazer várias concessões. Por exemplo, eles deixavam os judeus fazer a sua prática religiosa, eles não interferiam, né, coisa que não era permitido, por exemplo, lá na cidade de Roma. Mas aqui, nos domínios romanos, ele era permitido. Então, uma das coisas que fez com que... aqui para a gente entender, uma das coisas que fez com que Pôncio Pilatos ele não tivesse a moral suficiente para, à época, libertar Jesus, foi justamente porque, além de ele estar sofrendo
uma pressão popular, o clamor popular vulgarmente falando, pela cabeça de Jesus, ele tinha uma coisa que era negócios escusos com os judeus. Ele fazia várias práticas ali desonestas, ele era, bem dizendo, corrupto. Tanto que, em relação a isso, nós nos remetemos rapidamente ao livro Há 2000 anos, no qual, à época, o imperador Tibério, ele envia lá para a Palestina o Públio Lentulus, justamente uma pessoa de sua confiança que tinha duas funções, né? A gente já falou disso em uma outra apresentação, mas só para lembrar, qual que era a função do Públio, que foi com a família? Ele foi, primeiramente, para investigar a vida de Pôncio Pilatos, que já estava sendo muito ventilado no Império, que Pôncio ele tinha os seus desmandos lá, mas o imperador ele precisava ter uma prova, por isso que ele mandou Públio Lentulus. E outro motivo dele ter ido até lá foi investigar a vida de Jesus, né? Isso a gente já falou também, que ele tinha que ter alguém de confiança e discreto. A desculpa do Pôncio para ir para lá foi que ele precisava de bons ares para a filha se recuperar, a Flávia, né, que era doente, ela precisava se recuperar, e aquela região da Judéia, do lago Genezaré, ele era propício. Mas a gente sabe que os dois principais objetivos eram o oficial, que era investigar realmente Pôncio Pilatos, tanto que depois que Jesus foi crucificado, foi provado várias coisas contra ele, ele foi preso, foi exilado, mas morreu no caminho, né, se suicidou, e a missão escondida, vamos dizer assim, era de investigar a vida de Jesus. Mas aqui o foco é que realmente o Pôncio Pilatos ele tinha negócios escusos, né, com os judeus da época. Então é interessante a gente saber isso aí também. Aqui a gente vai ter algumas informações complementares, interessante, tá? A gente saber aqui, Publicano era o nome dado aos coletores de impostos nas províncias do Império Romano. Havia duas espécies de publicanos: os publicanos gerais, que eram responsáveis pela renda do império perante o imperador romano, os publicanos delegados por estes em cada província. Zaqueu, chefe dos publicanos, um dos chefes dos publicanos, os publicanos eram coletores de impostos mal vistos pelo povo, título tradicional de homens em cada localidade empregados no governo romano para cobrar impostos do povo. Nesse aspecto, um personagem marcante foi Zaqueu, chefe dos publicanos. Isso aí está descrito em Lucas 19, de 1 a 9. Tá? Então, quando Jesus ele começou, quando ele foi pregar lá em Jericó, que todo mundo ficou sabendo da ida dele, ele já era uma pessoa super popular, né, tido aí pelos judeus como revolucionário. Zaqueu ele tratou de se posicionar em uma árvore para poder observar Jesus. E foi aquela passagem que ocorre quando Jesus pede para ele descer da árvore, que ele ia pernoitar na casa de Zaqueu. Até tem uma questão que os apóstolos levantam, como que Jesus ia pernoitar na casa de uma pessoa de má vida, e Jesus ele dá toda aquela lição para os apóstolos, mas relacionado a Zaqueu e a função dele como publicano, ele se compromete ali a doar metade do seu patrimônio, e aqueles que ele ofendeu, ele promete restituir em dobro. E aí Jesus ele tem aquela famosa passagem que ele fala que de fato agora uma coisa como se tivesse se libertado, e a felicidade entrava naquela casa a partir daquele momento. É muito interessante, né, a gente pensar, mas essa é uma informação complementar que vem a completar a informação da função dos publicanos, que eram pessoas que não eram bem vistas, né. Já os saduceus, né, uma seita judia que se formou por volta do ano de 248 a.C., e cujo nome ele veio de Sadoc, seu fundador. Não criam, eles não acreditavam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, eles acreditavam em Deus, nada, porém, esperando após a morte. Só o serviam tendo em vista recompensas temporais, aos que, segundo eles, se limitava à providência divina. Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objeto essencial da vida. Quanto às escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga. Não admitiam a tradição nem interpretações quaisquer.
colocavam as boas obras e observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Seita que era pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens, se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Então, os saduceus também, né, aqui uma seita judia, também, que a gente fala seita porque foram pequenos grupos que se formaram dentro da grande religião, os judeus, né? Então, ela se formou ali 250 anos antes de Cristo, teve Sadoc como seu fundador. Eles não criam em várias coisas, né? Nem ressurreição, nem imortalidade, anjo, nada disso. Só que eles criam em Deus. Então daqui por isso a palavra deísta, que a gente já vai explicar mais para frente. Foi nada, porém, esperando após a morte, só serviam em vista recompensas temporais, ou seja, imediatistas, ao que, segundo eles, se limitava à providência divina. Para eles, se você tivesse bem no momento, tivesse abundância, tivesse satisfazendo seus desejos e vontades, aí se manifestava a providência divina. Esse negócio de esperar depois para ter a recompensa, esse negócio de você aguardar a vida após a morte, não. Então eles, assim pensando, eles se satisfaziam, tudo que eles queriam, sentidos físicos, né, era o objeto principal da vida deles. Quanto às escrituras, eles já tinham o seu texto da lei antiga, mas não admitiam traição, nem interpretações quaisquer. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei das práticas exteriores do culto. Sempre práticas exteriores do culto. Então, como aqui ele destaca, eles eram materialistas, deístas e sensualistas da época. Eles eram poucos, mas por fim foi uma seita que culminou em partido político, né, e de oposição aos fariseus, que a gente já leu sobre eles. Aqui uma informação interessante, né, quem foi Sadoc, que foi justamente o fundador dessa seita. Sadoc tem vários nomes, né? Depende da língua que você vai ver a tradução. Sadoc, ou Zadok, ou Sadoque, ou Zadok. Conforme a tradução bíblica, foi o sumo sacerdote de Israel, sucedendo Abiatar, filho de Aimeleque. Zadok era filho de Aitube, filho do rei Amarias e descendente de Eleazar, filho de Abraão. Então, aqui é uma característica de quem foi, né, esse Sadoc que fundou 250 anos antes da era cristã, fundou essa seita. E aqui um deísta, a gente falou que ia comentar, que é deísta, uma palavra simples, um deísta é aquele que está inclinado a afirmar a existência de um princípio criador, mas não pratica nenhuma religião, não negando a realidade do mundo completamente regido pelas leis naturais e físicas. A interpretação de Deus pode variar para cada deísta. Então é uma linha que ela não ela acredita em Deus, só que ela acredita nessas peculiaridades aqui. Não pratica nenhuma religião. Que religião? Você acredita em Deus? Eu acredito, mas eu não pratico, eu não vou, para mim, independente se é cristão, se é ortodoxo, se é protestante, cristão, se é católico, se é espírita, não, ele acredita em Deus, né? Então ele não nega a realidade de um mundo que é regido pelas leis naturais e as leis físicas. Aqui a gente colocou um quadro, que esse quadro aqui ele foi feito aqui por Cornelis de Vos, mais ou menos em 1630, tá? Que ele está no livro Reis 1, tá? O livro você tem Reis 1 e Reis 2, 1:39. Aqui Zadok ungindo Salomão como rei de Israel. Então Zadok, essa figura aqui, ungindo Salomão, rei de Israel. Tá? Mais uma informação complementar aí para enriquecer os nossos estudos. Aí aqui a gente vai falar dos samaritanos. Aqui teve uma linha que saiu, não sei por que saiu erroneamente, mas dá para a gente ler. Após o cisma das 10 tribos, ou seja, após essa divisão, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se, sobre os romanos, a cabeça da Samária, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A aversão profunda, datando da época de separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão,
e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas formas. Interessante, aqui quando fala dos samaritanos que romperam ali com entre os samaritanos do sul e do norte, então eles, para não ter que vir até Jerusalém, eles criaram ali templos particulares. Por quê? Porque tudo se girava em torno de Jerusalém ali. Então eles adotaram templos particulares para que eles não tivessem que fazer esse trânsito, porque realmente eles não se davam, não se bicavam. E Herodes, aqui o rei Herodes, à época, muito interessante, ele, apesar de vários feitos aí que foram feitos condenáveis, ele foi um rei que ele colaborou muito para a arquitetura na época da Samária, inclusive para agradar os imperadores. Ele fez inclusive essa aqui, que deu o nome de Augusto, esse monumento que em grego se chama Sebaste. Então é interessante a gente saber que ele teve um papel preponderante também na arquitetura da Samária. Aqui algumas informações complementares, conforme as leis, as antigas escrituras, Israel era constituída por 12 tribos que mantinham entre elas um certo clima de hostilidade. Essas 12 tribos foram aquelas tribos que Moisés teve que reunir quando libertou o povo hebreu do Egito. Elas foram unidas pelo soberano conhecido como Saul, por volta de 1000 a.C., depois dele vieram Davi e Salomão. Quando este morreu, aproximadamente 930 a.C., esses povos provocaram entre si uma profunda ruptura, ou seja, com a morte de Salomão, as tribos elas passaram a se dividir. Então, depois desse cisma, a população da região norte instituíram o reino de Israel, igualmente denominada Reino da Samária, pois essa era a cidade que, na época, ou seja, no século 9 a.C., foi escolhida para sediar a capital israelita. Bem próximo a este povo, no sul estavam localizados os domínios de Judá. Então, quando romperam lá os samaritanos do povo de Judá, como a gente leu aqui anteriormente, os samaritanos eles trataram de criar templos particulares para não ter que ir até Jerusalém e não ter que ter nenhum tipo de relação com os judeus, que haviam sido objeto desse rompimento. Então, aqui a gente percebe que o porquê dessa divisão e porquê que eles também são personagens importantíssimos e qual que é a característica deles dentro desses ensinamentos de Jesus. Quando ele fala muito dos samaritanos, ele fala muito dos plebeus, ele fala muito dos fariseus, dos essênios, ou dos esseus. Então, essa informação complementar, ainda aqui sobre os samaritanos, eles somente admitiam um Pentateuco que continha a lei de Moisés, os livros 5, os 5 livros do Pentateuco mosaico, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das suas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem que fosse a mesma origem das crenças de uma e de outra. Eram os protestantes desse tempo. Olha a comparação que ele faz, interessante. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jafa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças. Então, esses samaritanos, eles rejeitavam todos aqueles livros que vieram depois do Pentateuco. Vocês imaginam, aí nós, como espíritas, tivemos lá a codificação, tivemos a codificação de Kardec e depois vieram outros livros para completar. A gente entende dessa forma, que é um complemento àquela base que Kardec deixou. Imagine se nós agíssemos dessa forma. Era como os samaritanos da época eles agiam. Para eles, só o que valia eram os livros sagrados, aqueles 5 livros do Antigo Testamento, o resto todos não funcionavam. Então ele tinha esse antagonismo com o povo de Judá, que por fim, apesar de ser a mesma opinião, eles não aceitavam aquilo exatamente como
como uma inovação. Então, quando ele faz essa comparação, que é muito interessante aqui a gente frisar, quando ele faz essa comparação que os samaritanos eles eram os protestantes daquela época, vamos lembrar, os samaritanos eles só aceitavam, que nem a gente acabou de ver aqui, o Antigo Testamento, ou seja, só aquilo que estava nos 5 livros do Pentateuco Mosaico. Então, os outros livros que vieram posteriormente, eles não eram aceitos. Então, quando que o autor aqui ele coloca essa comparação, ele faz essa analogia justamente com os protestantes. O que acontecia com os protestantes? A gente lembra ali que Martinho Lutero, no início do século XVI, ele fez a reforma da igreja, por quê? Justamente porque ele não aceitou que tudo aquilo que a igreja havia acrescentado aos evangelhos fosse lícito, ou seja, ele não concordava com aquilo, porque ele, como estudioso, ele foi buscar nos evangelhos e ele viu que várias coisas que tinha lá a igreja tinha acrescentado. Então a gente sempre lembra, né? A igreja acrescentou lá situações, palavras, né? Criou lá a situação do Papa, criou a situação do purgatório, que foi criado em 497 depois de Cristo, justamente para criar um meio termo, porque ou o cara ia para o céu ou para o inferno. Então a igreja, para ter esse meio termo, criou isso. A igreja criou o dízimo no Novo Testamento, porque no Velho Testamento tem Malaquias 10, mas no Novo não. Então a igreja criou a figura da indulgência. Então o Martinho Lutero ele fez lá 95 teses, colou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, fundamentando a sua tese, porque que ele não aceitava. Aí teve todo aquele trabalho que ao longo de 4 anos ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, para o quê? Para os adeptos do cristianismo à época terem acesso. Então quando ele faz essa comparação dos samaritanos com os protestantes da época, justamente que os protestantes eles só aceitavam o Antigo Testamento, não aceitavam o Novo Testamento, aliás, aceitavam o Novo Testamento não da forma como a igreja colocava, vamos dizer assim, muitas coisas ali eles achavam que era excesso, e da mesma forma agiam, assim, numa analogia, né, para nós entendermos, agiam os samaritanos da época. Tá? Então aqui a gente, para continuar nosso estudo, aqui mais informações complementares, né? Desde o início, os dois povos viviam em constante rivalidade e esta repulsa permaneceu indefinidamente, perdurando de certa forma até os dias atuais. Pelo menos sob o ponto de vista dos hebreus mais ortodoxos, que não consideram os samaritanos judeus, e nem mesmo filhos de Israel, mas sim descendentes de estrangeiros, ao contrário das autoridades governantes que os veem como legítimos israelitas. Ou seja, tem uma cisão, tem uma diferença, uma divisão ali dentro do próprio judaísmo, né, das diversas seitas que se criaram dentro do judaísmo. Os samaritanos eles são vistos por alguns como pessoas à parte, que nem fazem parte que nem são considerados judeus. Já na época de Jesus, os samaritanos se isolaram para se distanciarem de Jerusalém. Assim, eles criaram regras e preceitos próprios, edificaram um templo só para eles e instauraram nas escrituras algumas modificações. Eles só aceitavam o Pentateuco, no qual está inscrita a lei de Moisés, a qual eles observam rigidamente até hoje, sendo por isso conhecidos como os observantes. Ou seja, eles observam a lei, a escritura, apenas as escrituras. Então, os samaritanos, ficou bem explicado aqui, bem amplo, né? Falamos bastante coisa das características que eles tinham. Já aqui ele dá uma explicação, tá? Que a gente lembra, toda vez que tem informações complementares é que nós complementamos, tá? Onde não tem nós redigimos fielmente aquilo que traz no Evangelho, item 3, itens, fatos históricos, né? Ou notícias históricas ou notas históricas, depende do Evangelho. Então aqui ele fala das sinagogas, do grego synagoge, assembleia ou congregação significa. Um único templo havia na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus todos os anos lá iam em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas, sob a chefia dos anciãos, dos escribas ou doutores da lei. Nelas também se realizavam escrituras
dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem de templos para a celebração do culto. Interessante a gente pensar que as sinagogas, elas celebravam essas cerimônias de culto, então os judeus eles tinham esse hábito de ir lá. Jesus, ele, como judeu, ele não tinha problema nenhum, descendente de judeu, não tinha problema nenhum em também frequentar. É diferente do Sinédrio, né? Tem uma diferença do Sinédrio para as sinagogas que a gente vai citar um pouquinho mais para frente. Mas em relação às sinagogas, era coisas que essas leituras, esses ensinamentos, os livros sagrados, eram hábito, era como se fosse a igreja deles, por assim dizer. Então ele frisa aqui, ele destaca que por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ele ensinava aos sábados nas sinagogas. Aqui ele vai falar dos terapeutas, quem que eram os terapeutas. Ele não é muito citado no Evangelho, mas ele tem uma citação, por isso que ele está aqui nesse item 3 da introdução. Ele vem do grego terapeutai, formado de terapeuin, servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários, judeus contemporâneos de Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios se adotavam aplicando-se como esses últimos, a prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação, também celibatários, voltados à contemplação e vivendo vida solitária, constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que do mesmo modo que os essênios, eles representam um traço da união entre o judaísmo e o cristianismo. Aqui cabe uma explicação bem interessante, gente, porque o que é interessante a gente lembrar? Ele cita aqui por 2 vezes a cidade de Alexandria. A gente lembrar que Alexandria, por que ela chama Alexandria? Porque ela foi conquistada pelo rei da Macedônia, Alexandre o Grande. Depois que ele morreu, teve uma divisão ali do seu império, e mais tarde ela passou a ser uma colônia romana. Interessante que da cidade de Alexandria, entre outras coisas, é que era uma cidade muito eclética no que diz respeito à prática religiosa. Ali você tinha, além dos terapeutas, você tinha cristãos, você tinha judeus, você tinha remanescentes da cultura grega, da romana. Então era uma cidade que ela abarcava a todos os credos, a todos os cultos. Super interessante a gente pensar nisso, que inclusive foi no ano de 382 que houve a segunda destruição da biblioteca de Alexandria, justamente porque lá havia uma tendência muito forte ainda e uma disputa muito grande entre o culto politeísta e o culto cristão. Então, os cristãos, que até então não eram oficiais, não era a religião oficial, eles estavam liberados de fazer o seu culto nas cidades e estados que eram de posse do Império Romano. Mas eles não eram a religião oficial. Então, o que acontecia? Tinha uma disputa muito grande. E uma dessas disputas aí, a Biblioteca de Alexandria, ela acabou sendo sitiada por um grupo de cristãos que cercou ali alguns filósofos, que cercou alguns adeptos à seita politeístas, entre eles uma pessoa, assim, uma mulher que ela é muito pouco citada, que ela, na verdade, ela é uma filósofa, né, que ela chama Hipátia de Alexandria. Talvez uma das principais filósofas da sua era, que já estudava a teoria do heliocentrismo e tudo mais. Então, Hipátia, ela junto com o pai dela, que era um professor na escola de filosofia de Alexandria, foi cercado e veio uma autorização do imperador Teodósio, se não me engano era o Teodósio à época, que os cristãos tinham que deixar, aliás, que os filósofos
os gregos, os romanos, todos aqueles que não eram cristãos tinham que deixar o que havia sobrado da biblioteca de Alexandria, que era esse núcleo de estudo, para dar acesso aos cristãos. Então, o que Teodósio estava naquele momento autorizando? A destruição da própria biblioteca, que foi o que aconteceu. Como foi franqueada a entrada dos cristãos, claro que foi também garantida a saída daqueles que estavam lá, que não eram cristãos, foi franqueado o acesso aos cristãos e a biblioteca foi destruída. Àquela época, a biblioteca ainda tinha mais de 1000 papiros, era o maior acervo cultural que tinha no mundo antigo. E com aquela autorização, por conta de interesse, claro, a partir do ano de 380 foi proibido todo o culto pagão, né, a partir de 380, aliás, foi proibido o culto pagão, só que essa proibição ela foi gradativamente se estendendo para todo o Império Romano, então aquela época foi ocasionada essa destruição. Mas o que a gente tem que destacar é que Alexandria era uma cidade muito eclética, né? Tanto que depois a disputa entre judeus e cristãos ficou mais acentuada e por fim os cristãos foram expulsos de lá, deixando apenas os judeus foram expulsos de lá, deixando apenas os cristãos no domínio da cidade. Ou seja, os cristãos perseguidos no século I, século II, século III passaram a perseguidores posteriormente. Então a gente já está chegando ao final. Aqui a gente vai falar do nosso próximo estudo, né, que a gente vai falar do item 4, que é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, percussores da ideia cristã e do espiritismo, né? Aqui você tem um busto de Sócrates, aqui você tem um busto de Platão. Sócrates, que desencarnou em 399 d.C., da mesma forma que Jesus não deixou nada escrito, tudo que a gente conhece dele é por conta de Platão e de Xenofontes. A gente vai falar disso numa próxima aula, para que a gente possa continuar esse nosso estudo. Tá? Então, aqui, gente, a gente chegou ao fim de mais um estudo. A gente leu hoje itens históricos, né, ou fatos históricos, ou notícias históricas, depende do evangelho que você tem, porque vai variar a tradução, por isso que a gente colocou ali na tela. Então, o intuito desse é de nós nos familiarizarmos um pouquinho mais com alguns nomes, algumas nomenclaturas que são usadas no evangelho. E muitas vezes você não vai encontrar a tradução num dicionário comum. Então a gente procurou, além de dar a explicação em cima literal daquilo que está escrito no Evangelho em si, nessa introdução item 3, a gente buscou outras fontes para poder associar, para ficar melhor o nosso entendimento. Tá? Então a gente continua com esse intuito de estudo, com esse intuito de dar continuidade aos nossos estudos, enquanto Deus permitir, enquanto nós pudermos fazer essa tarefa. Tá? Então a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, né? Nós não fizemos a inicial, mas nós vamos fazer a encerramento para que nós possamos concluir os nossos estudos de hoje e assimilar o máximo possível. Tá? A gente agradece a Deus, a Jesus, ao plano espiritual, com a prece que Jesus nos deixou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação e livra, Pai, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então a gente agradece a todos pela participação e até uma próxima, tá? Espero que tenha sido proveitoso para todos nós. Muito obrigado.